Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você lê os jornais, as revistas, principalmente as revistas de negócio, você vai encontrar inúmeros executivos, em todos os níveis, reclamando da falta de profissionais bem qualificados, de profissionais bem preparados, de profissionais experientes, de profissionais que façam a diferença. E nesse universo, em que nós temos aproximadamente mais de 11 milhões de desempregados, segundo as novas pesquisas que foram publicadas nesta semana, você sabe que há um exército de pessoas procurando emprego e que não encontram. E por que elas não encontram? Como eu sempre digo, porque os seus currículos não são compatíveis com as exigências das organizações. Porque em função do desenvolvimento das novas tecnologias, da robótica, da inteligência artificial, da computação, etc., etc., as empresas estão cada vez mais exigindo de seus profissionais, principalmente, resultados. E aí vem a pergunta que eu me fiz esta semana e coloquei um pequeno post no LinkedIn. Como recrutar profissionais com excelência? E eu fiz uma relação, uma lista daquelas coisas que são dispensáveis para a sua empresa recrutar com excelência. Primeira delas, tenha em mãos uma descrição de cargo escrita com excelência. Em outras palavras, sem máculas, sem erros, sem entrelinhas, de tal maneira que você possa pontuar, identificar as exigências para a incumbência deste cargo ou daquele cargo. 2. Explore profissionais oriundos da própria organização e que tenham exibido excelência no pensar, no fazer e no gerenciar. Em outras palavras, antes de sua empresa ir ao mercado de trabalho, ela deve procurar internamente elementos que possam ocupar essas posições. E se você não consegue encontrar na sua empresa, é porque a sua empresa está falhando no desenvolvimento das pessoas. A sua empresa não está investindo nas pessoas certas. Consequentemente, quando você procura-os, você não os encontra. 3. A sua empresa não tem planejamento de carreira. E aí, naturalmente, é necessário que você exija de recursos humanos trabalhos efetivos nesse sentido. Reconheço que as empresas gastam bilhões de dólares anualmente com treinamentos e mais treinamentos. E esses treinamentos são inócuos. Eles não produzem quase que efeito nenhum. Veja a crise de liderança nas empresas. Quando se quer encontrar um presidente, vamos ter de contratar um headhunter para buscar lá fora, porque nas nossas fileiras nós não encontramos. Quando queremos um diretor comercial, um diretor de logística, um diretor de recursos humanos, sempre vamos buscar em outro lugar, porque internamente nós não formamos. Portanto, é uma carência de planejamento, é uma carência de desenvolvimento humano. E a sua empresa tem que olhar nesse sentido. 3. Evite recrutar sob pressão e urgência. Recrutar não é meramente preencher um quadrado ou uma vagazinha no seu organograma, não. É uma das atividades gerenciais mais importantes, é você recrutar os bons profissionais. 4. Envolva profissionais seniors e que conheçam suas respectivas áreas funcionais. Evite os achismos no recrutamento. Eu sei que está havendo uma juniorização muito grande nas empresas em todos os sentidos, mas recrutamento e seleção deve ser feita, inclusive com o presidente da organização. Ele deve conhecer a pessoa que está sendo trazida para fazer parte do seu grupo ou da sua equipe. 5. Ao avaliar cada profissional, examine-o por inteiro. Aspectos físicos,
aspectos mentais, aspectos psicoemocionais, sociais, espirituais, familiares. Por quê? Porque o caráter de um executivo é formado, é determinado no berço e não na escola ou na faculdade ou até mesmo na empresa. Então, uma das perguntas aqui, que eu acredito ser uma pergunta-chave é: qual foi a forma que seu pai lhe desenvolveu? Que instrumentos ele usou? Que exemplos ele deu? Se você ou seu executivo não é capaz de dizer, cuidado no seu recrutamento. Eu tenho encontrado muitos profissionais que eu pergunto quem foram as pessoas que os influenciaram. E muitos deles não sabem me dizer se foi a mãe, se foi o pai, foi o avô, se foi a tia, foi um tio, se foi um primo, se foi um vizinho, se foi um professor, etc, etc, etc. 6. Use diferentes fontes de recrutamento. Use de criatividade ao recrutar. Use as redes sociais, mas não se detenha apenas nas redes sociais. Use o Headhunter, mas não apenas o Headhunter. Use as revistas técnicas, mas não somente as revistas técnicas. Isto é, quanto mais fontes e mais diferentes elas forem, melhor para a sua organização e para você recrutar os melhores profissionais. Uma outra coisa que é chave: prepare-se para a entrevista, você que é um entrevistador. Evite o improviso, tenha o roteiro. Uma das coisas que eu mais escuto no meu escritório, dos profissionais que estão participando de processo seletivo, é o despreparo dos entrevistadores. Eles nem sequer chegaram a ler o currículo do profissional que está sendo entrevistado. Que absurdo! Que falta de respeito, que falta de profissionalismo. Como você vai recrutar um executivo, vai entrevistar um executivo e você não conhece de antemão o seu currículo? Outra questão importante. 8. Faça anotações dos pontos relevantes da entrevista. Para quê? Para que depois você possa avaliar os candidatos. Como é que você vai avaliar o candidato se você não faz anotações? 9. Cheque minuciosamente as referências. Cheque minuciosamente as referências do executivo. Em nível pessoal, nível profissional e acadêmico. E digo mais, no instante em que você encontra pessoas e mais pessoas dizendo que tem MBA, e eles não têm MBA coisa nenhuma, é um short curso de 3 meses, de 6 meses, é muito cuidado, tenha muito cuidado, para você não contratar gato por lebre. Portanto, peça o diploma original do MBA, porque ele pode dizer que foi para Harvard fazer um curso assim, 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 aquilo impressiona, mas ele não coloca a data nem a duração. Às vezes é um dia, às vezes é uma semana. E o que é que você pode aprender durante uma semana para fazer um impacto na sua organização? Julgue você mesmo. Evite fazer perguntas banais e tolas na entrevista. 10. 11. Mantenha os candidatos bem informados sobre o status do processo seletivo. E por último, fale sempre a verdade com o candidato que você está entrevistando. Recentemente, a última semana, para ser bem verdadeiro, eu estava aconselhando um executivo que estava indo para uma entrevista numa grande empresa. Ele fez 2 entrevistas nessa mesma empresa. Na segunda entrevista, o entrevistador disse para ele: ótimo, adorei a entrevista, excelente, você tem todas as qualificações. No dia seguinte, ele recebe um e-mail desse mesmo indivíduo, dizendo que ele não tinha as qualificações, que ele não atendia às exigências da empresa, e agradecia ele pela participação na entrevista. Veja que coisa horrível. O executivo sai da sala daquele recrutador com grandes expectativas e no outro dia vem a porrada: você não está qualificado. Ele ligou para mim desesperado. Eu pedi para que ele não olhasse para trás, mas olhasse
para frente. Se você gosta do meu trabalho, eu peço para que você indique para os seus amigos. Esses clipes, eu sei, são curtos, não tem a profundidade, talvez, que você exija, mas eu procuro fornecer para você highlights, para você pensar, para você questionar e para você discutir entre os seus amigos ou subordinados, ou até mesmo nos encontros que você faz internamente nas empresas. Peço também para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e lá você vai encontrar todos os meus trabalhos. Eu gostaria também de sugerir a você a leitura dos meus livros. Cartas de um coach executivo a seu filho, que você pode presentear um filho, um sobrinho, um primo, um neto. Você pode comprar este outro, Vulnerabilidades de um Executivo, e este livro vai te ajudar a definir aqueles pontos que talvez sejam causas do não avanço em sua carreira, na confecção do seu plano de carreira, na definição de seus objetivos de vida. Jovens promissores hoje, profissionais de sucesso amanhã. Creio que você poderá se beneficiar da leitura de todos os meus trabalhos. Portanto, visite o meu site, leia os meus livros, recomende para os seus amigos. E eu lhe agradeço tremendamente pela sua sugestão e também pelo seu tempo ao dedicar para me ouvir. Portanto, é um prazer grande falar com você hoje. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!